Destaques na edição de quinta-feira do Girassol Jornal. Obrigado pela preferência. Está no topo da atualidade hoje a degradação patente nas casas-lar da Universidade Agostinho Neto, com relatos de descontentamento. Quina, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos também outros assuntos para hoje, como o perigo causado por ravinas em zonas específicas de Luena, província do Mexico. Está em jogo a vida de várias famílias. Fatores comprometedores para a elevação da esperança média de vida em Angola. Turismo estagnado e reflexões sobre as perdas avultadas na balança económica. Decisões e passos no acordo de criação de zona tripartida de livre comércio. A solução encontrada pela China para tornar mais eficiente o combate ao tráfico de drogas. E, como sempre, o melhor do desporto nacional e internacional na agenda. Boa noite. Olá, bem-vindo. Começamos hoje pela Universidade Agostinho Neto, mais concretamente pelo estado de conservação das naves que comportam as residências de estudantes, Que se encontram em condições menos agradáveis. A nossa equipa esteve no local e constatou a preocupação dos estudantes acomodados nas casas-lares. A falta de condições de habitabilidade, como o mau estado dos esgotos, as fissuras e infiltração de água nos edifícios, cortes constantes da energia elétrica e o não funcionamento do refeitório têm provocado várias dificuldades aos estudantes residentes dos novos lares da Universidade Agostinho Neto há muitos anos. Eles pedem a intervenção urgente das autoridades para que o pior não aconteça. Os problemas que nós vivenciamos aqui, primeiro, tem a ver com saneamento básico, não é? As casas, os quartos de banho não estão em condições, há fissuras nas paredes, há corrimento de águas em lugares impróprios e as sanitas estão fora de serviço. Nós temos que arranjar outras alternativas para poder fazer as necessidades biológicas. Nós não estamos a nos formar para nós, estamos a nos formar para o país. Somos quadros em formação para ajudar no desenvolvimento do país. E por esse motivo, deveríamos, se calhar, receber um pouquinho de mais atenção por parte dessas entidades, no caso do Ministério do Ensino Superior, pela reitoria também da universidade. Normalmente essas fissuras nos preocupam porque daqui a um tempinho pode-se dar o caso de não ter mais capacidade que é para poder albergar os estudantes. Desde que eu estou aqui neste lar, quase 4 anos, e eu nunca consumi água do tanque como tal para beber. Apenas utilizamos para o banho e para a comida e a lavagem também das roupas. Já chegamos a ficar 3 semanas sem energia e o que levou a comida a estragar nas arcas. É uma situação bastante lamentável. A estrutura em si do lar já está a decair, os espaços de lazer estão totalmente sujos, sem manutenção nenhuma. Então, penso que as autoridades, as pessoas competentes, velam por essa situação. Devido ao encerramento do refeitório há mais de 7 anos, os estudantes foram obrigados a transformarem as lavandarias e também os corredores dos camarotes em cozinha. Conforme pode observar nestas imagens, é possível verificar a presença dos fogões e também da botija que os estudantes têm utilizado para o confeccionamento dos seus alimentos. E esta situação tem tornado difícil a vida dos estudantes que pedem a intervenção urgente das autoridades. Geralmente, quando nós utilizamos o camarote ou a lavandaria que é para cozinhar, não conseguimos dormir por conta do calor, aquece muito aquela temperatura. Nós temos que sair fora para passar ar, passar vento e depois entrar. Tem sido mesmo uma situação lastimável. E o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação garantiu que a resolução deste e de mais problemas de infraestruturas da Universidade de Agostinho Neto estão a depender de um financiamento. A questão dos novos lares são infraestruturas de apoio social aos estudantes. A Universidade terá certamente um plano. O Ministério está a encontrar certamente fontes ou recursos financeiros para que se possa proceder à melhoria desses lares. Inaugurado em 2006,
O Novos Lares, gerido pela Universidade de Agostinho Neto, tem mais de 70 estudantes residentes provenientes de várias províncias e cada um paga anualmente 36 mil kwanzas. E a reportagem a seguir retrata o perigo a que estão expostas algumas famílias no Luena, província do Mochico. É o cenário crítico da propagação de ravinas que complicam o dia-a-dia da população em zonas determinadas daquela região do país. Moradores dos bairros Bomba, Quenha e Iaço, na cidade de Luena, vivem aterrorizados por conta das ravinas que dia após dia vão progredindo. Quando chove a chuva, não vivemos à vontade, quase vemos a rasca e as casas caem, as crianças também às vezes morrem dentro da vala, vem muita água para dentro da cidade, toda a água descai para aqui, para o bairro Bomba. Como a nossa província, a nossa cidade chove muito, chove bastante, a tendência é que nesse tempo chuvoso, as águas pluviais, no seu percurso, carregam todas as partículas, quer de solo, vegetais e outras, tanto carregando por rio. E por onde passa o curso da água, portanto, deixa sempre fissuras, daí a aparição das ravinas. Com dezenas de casas já destruídas, as noites destas pessoas já não são mais as mesmas. Quando está a chover, a pessoa não dorme. Quando está a chover, só fica aí, começa a controlar na sala, vai no quarto vai na cozinha, ver como é que está a passar, em cima a chapa também está podre. E segurar para fazer uma casa ou comprar o terreno, não estou conseguindo mesmo nada. Se for necessário, os que queiram, verem que o homem também já sofreu aqui em Angola, desde o tempo colonial até hoje em dia, está assim, dessa forma, que vem para me ajudar. Nos dias de chuva, os riscos são maiores. Para ir à escola, por exemplo, os meninos são postos a testes de equilíbrio como se estivessem a praticar exercícios militares de comandos. Já perdemos 3 crianças nesse bairro e ligamos para ver se podem nos ajudar, mas nunca um dia ajudaram. Quando a chuva cai, toda a água que sai para a cidade desagoa nessa vala e essa vala às vezes enche. E estamos a falar às vezes as crianças, no momento que essa estrada estava mesmo, às vezes normalmente enche com água, as crianças não conseguem saltar para outro lado. Olha bem nesta mangueira. Até há bem pouco tempo, estava no espaço do mais velho José Ngovulo e servia da sua sombra. Hoje, já se encontra nestas condições. A mangueira é daqui deste quintal. Até esse vale que meteram aí é mesmo do quintal também. Já não faz parte, está indo embora. Com vista em evitar que o pior aconteça, o trabalho de sensibilização não para. Estamos a trabalhar no sentido de sensibilizar a população que reside em zonas de perigo, tais como aqueles que estão a construir pelas vias de condução de água. Temos equipes a trabalhar nesse sentido. Pensamos nós que até este momento que não temos registro de casos iminentes. Até ao momento, já foram identificadas 54 ravinas em toda a extensão da província. 10 já estão a ser estancadas, as 44 ainda continuam em progressão. Angola continua na lista de países onde a população mais morre todos os anos por debilidades de saúde, um problema associado à qualidade do que se come. E também falta de hábito de procura regular pelos serviços médicos, fatores que influenciam negativamente na manutenção da esperança média de vida. De acordo com o último relatório das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Humano, realizado em 191 países, a esperança média de vida dos angolanos nos últimos 3 anos caiu de 62,3 anos para 61,6 em 2022. Não é uma descida acentuada, mas que desperta a atenção dos analistas para a melhoria do quadro. Este especialista em saúde pública defende que é preciso melhorar os problemas ligados ao saneamento e outros fatores que afetam a saúde da população. Temos que tornar mais célere e com melhores condições o atendimento nos centros de saúde, nos postos de saúde e a nível dos hospitais municipais. Essa rede primária deve ter pessoal qualificado, deve ter recursos materiais, desde os gastáveis e não gastáveis, estamos a falar de seringas, luvas, medicamentos, deve ter equipamentos para fazer um raio-x, para fazer exames básicos das principais doenças que a nossa população possui, e deve possuir condições de internamento e melhorar a comunicação entre o pessoal clínico e os pacientes, bem como
à sua família. Os indicativos mostram que os problemas relacionados aos desafios com a pobreza e as dificuldades das famílias influenciaram no declínio da esperança média de vida. Para o sociólogo João Sassando, uma das soluções passam pelo trabalho junto das comunidades. Aqueles cidadãos que perderam a sua renda, que perderam os seus empregos, tanto na economia formal quanto na economia informal, portanto, o recuperem. Se nós não tivermos capacidade de, a curto prazo, criar condições de crescimento económico para gerar valor acrescentado no mercado, para absorver a força de trabalho, pelo menos que aqueles que perderam com o evento da pandemia da Covid-19 recuperem. Até 2030, a meta das autoridades é ter menos de 27% da população na pobreza multidimensional a nível nacional. Os planos consideram como alvo a erradicação da fome e pobreza e em áreas como a proteção social, saúde, educação, justiça, direitos humanos e meio ambiente. A situação que Angola está a atravessar hoje é uma situação de transição deste período de subdesenvolvimento para o período de renda média e nós queremos ser muito mais ambiciosos, evoluirmos para uma situação de país desenvolvido. Mas isto vai requerer muito trabalho, vai requerer muito empenho de todos para que no final do dia tenhamos então um país desenvolvido, que é o sonho de todo o cidadão do nosso país. Comparado aos demais países da África Austral, Angola está numa posição considerada razoável, mas segundo Jeremias Agostinho, Angola não deve relaxar se quiser desenvolver. É claro que os países africanos que se encontram com menor índice de desenvolvimento humano não se encontram na nossa região, estão na região central, temos o Chad como um desses países, mas nós temos que nos comparar, se calhar, aos melhores e tentar atingir essa posição, porque a nível da África Austral a situação acaba por ser má para todos os países e nós temos que atingir índices de desenvolvimento como os países do Magreb, como os países do norte de África, que estão bastante desenvolvidos e que possuem das maiores taxas de desenvolvimento humano a nível do nosso continente. E falamos agora do acordo quadro de cooperação entre Angola e a Santa Sé, assunto abordado em plenária da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. Aberta hoje aqui em Luanda, a SEAST afirma que espera do Estado mais esclarecimentos sobre o cumprimento do acordo quadro. Neste primeiro dia da primeira plenária anual dos bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, foram analisados o ponto de situação do acordo quadro estabelecido entre a Santa Sé e o Estado angolano, bem como a inserção da criança na sociedade e a autossustentabilidade da Igreja em Angola. Na primeira Assembleia Anual, nós temos vários pontos, uma agenda para 8 dias. Então, os aspectos que vão nortear os nossos trabalhos são o ponto de situação do acordo quadro entre a Santa Sé e o Estado angolano. Como sabe, foi firmado já há alguns anos e há o processo de regulamentação de vários setores que está em curso. Então, queremos avaliar até que ponto esse processo está a ser conseguido e até que ponto está, portanto, a refletir aquilo que os acordos prescrevem. A Igreja possa caminhar com os seus próprios pés. Quando falo caminhar com os seus próprios pés, é ter meios para assegurar os mais variados serviços, gratificando convenientemente aqueles que os realizam. E há também um outro aspecto, que é dos relatórios das dioceses, que sempre ajudam a ter um olhar sobre a vida religiosa e social dos lugares nos quais nós trabalhamos. E dos aspectos relevantes está também a questão do sínodo, que está em curso. Estamos agora na fase continental e aqui a nosso nível faremos uma reflexão do caminho feito desde a fase paroquial, a fase nacional e o contributo que nos foi pedido para a fase continental, a fim de que, feito este ponto da fase continental, possamos então contribuir para que a reflexão a nível da África possa também ser agregada à reflexão a nível da Igreja Universal, naquele que será o ponto mais alto do sínodo convocado pelo Papa Francisco,
Creio que são esses aspectos que nortearão, sobretudo, os nossos trabalhos, além de outros que envolverão todo este tempo. Durante o ato de abertura da primeira plenária anual da CIAST, foram radiografadas as principais atividades realizadas pelo Executivo no âmbito do combate à pobreza em algumas localidades do país, com projetos concretos. Aqui ter em conta esse esforço que tem sido realizado de construção de escolas, construção de hospitais, e em alguns lugares construção de estradas, mas foi sublinhado também o outro lado que é fundamental, que é da melhor dignificação dos professores, dos enfermeiros, dos médicos, tanto da função pública, para que possam realizar dignamente o seu trabalho. Também foi realçado a necessidade de maior diálogo social, que é fundamental para a construção da cidadania. As províncias de Luanda, Bengo, Lunda Norte, Uíge, Bié, Cubango e Cunene foram as escolhidas para albergar o segundo censo piloto da população, que arranca a 15 de maio deste ano. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, estão mobilizados mais de 1000 agentes censitários em todo o país. No censo de 2024, os recenseadores vão utilizar solução digital e poderão ser assistidos por um supervisor ou pela central de dados do INE. A população homossexual também será contabilizada, obedecendo às leis vigentes no país. O Conselho de Ministros voltou a reunir hoje sob orientação do Presidente da República. Trata-se de uma sessão extraordinária que dedicou especial atenção ao acordo que cria a Zona de Livre Comércio tripartida. O governo angolano apreciou o projeto de resolução que aprova o acordo que cria a Zona de Comércio Livre tripartida entre COMESA, IAC e SADC. O objetivo é melhorar e estabelecer um quadro legal do comércio de mercadorias e serviços entre Estados-membros. Se nós repararmos, o volume de trocas comerciais, ou seja, o volume de trocas intra-africanas, ainda apresenta números pouco significativos e é muito importante que a África tenha a capacidade de aumentar as suas trocas comerciais. É muito importante que os parceiros, os principais países africanos, olhem para a África, olhem para perto das suas fronteiras e assim poderem, de alguma forma, trocarem bens e serviços que eles produzem. Em 2022, técnicos dos Ministérios do Comércio e Indústria e dos Transportes de Angola e os da COMESA, IAC e SADC reuniram-se em Luanda para estudar mecanismos de criação de um modelo da rede de transportes rodoviário em África. A ideia era identificar soluções para os problemas de transportes no continente berço. Um dos problemas encontrados foi o demasiado tempo de espera que caminhões de mercadorias fazem nos postos fronteiriços. No sentido de olharmos para esses 3 blocos regionais, não é? E assim estudarmos ele e assim vermos que produtos e serviços são produzidos por esses blocos regionais e que possam, de alguma forma, fazer com que produtos provenientes dessas zonas cheguem ao mercado angolano. O Conselho de Ministros, reunido em sessão extraordinária, apreciou a ratificação da República de Angola do projeto de resolução que cria a Zona de Comércio Livre tripartida, COMESA, IAC e SADC. Este projeto de resolução será enviado nos próximos dias à Assembleia Nacional. Um dos objetivos é criar um vasto mercado comum com livre circulação de mercadorias e serviços para benefício dos povos da região. O referido acordo visa ainda a eliminação progressiva das tarifas e das barreiras não tarifárias ao comércio de mercadorias, a liberalização do comércio de serviços, a cooperação em matéria aduaneira e a implementação de medidas para a facilitação do comércio. A primeira sessão extraordinária do Conselho de Ministros foi hoje orientada pelo Presidente da República, João Lourenço. Luanda acolheu também hoje a reunião de concertação tripartida entre Angola, República Centro-Africana e Chad. O encontro dominado por questões ligadas à paz, segurança e estabilidade na região.
A convite do chefe de Estado angolano, João Lourenço, o presidente do Conselho Militar de Transição da República do Chad, Idriss Déby, e o presidente da República Centro-Africana, Faustin Touadéra, estiveram em Luanda para uma reunião de concertação tripartida entre Angola, Chad e RCA, para discutirem questões políticas e de segurança na região dos Grandes Lagos. Depois da reunião com os dois presidentes já a caminho dos seus países, o ministro das Relações Exteriores afirmou que o encontro entre os três Estados decorreu num ambiente fraterno. Foram convidados, portanto, os presidentes Mahamat Idriss Itno, que é o presidente do Conselho Militar de Transição da República do Chad, presidente Faustin Archange Touadéra, da República Centro-Africana, para consultas entre os três chefes de Estado. Consultas essas que tiveram como único objetivo a análise da situação na República Centro-Africana. Só posso dizer que as consultas decorreram num ambiente bastante fraternal. Tete António justificou que o encontro à porta fechada teve como objetivo a análise da situação na República Centro-Africana, no qual Angola já tem jogado um papel importante. Os três chefes de Estado, portanto, depois das trocas de impressões, portanto, decidiram continuar esta fraternidade que existe entre os países da região quando se trata de situações num dos países, que neste caso específico é a República Centro-Africana. Como sabem, a República de Angola, onde a República de Angola, sob liderança do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, já tem jogado um papel determinante. Ao fim dos trabalhos, os presidentes da República Centro-Africana e do Chad deixaram a Cidade Alta, com a garantia de Angola em continuar a apoiar a paz e estabilidade no continente e na região da África Central. Angola e Polónia têm novos desafios alinhados na estratégia da cooperação. Empresários dos dois países refletiram hoje em fórum bases que podem lançar um novo capítulo no intercâmbio. A Polónia promete novos investimentos ligados particularmente ao ensino superior e às pescas. Anualmente, a balança comercial entre a Polónia e Angola ronda os cerca de 30 milhões de dólares norte-americanos, valor que não agrada nenhuma das partes, já que as relações entre as duas nações são históricas e datam desde a independência recente do país africano. Angola apresentou os setores em que gostava de receber investimento polaco. O país tem imensas oportunidades, e particularmente oportunidades que estão ligadas ao processo da diversificação da economia de Angola. Temos interesses no setor da agricultura, que entendemos que é um setor prioritário, importante para a fase da diversificação. Há um interesse muito forte também no setor das pescas, particularmente processamento. Numa era considerada a do conhecimento, aquele país da Europa Central que quer apostar em setores prioritários para o desenvolvimento econômico e social do país. Eles estão dispostos a apoiar empresas angolanas que queiram comprar bens e serviços da Polónia. Portanto, estamos a falar em empresas relacionadas a indústrias de transformadoras, não é? Como pesca, saúde, agricultura, não é? Entre outras, tudo relacionado à indústria transformadora. Agriculture, food production, fish, many more. Agora, os governos das duas nações têm a obrigação de criar mecanismos para uma maior e melhor parceria entre homens e mulheres de negócios de Angola e da Polónia. Os nossos governos são chamados a traçar políticas que propiciem e estimulem a criação de um quadro robusto que promova e atraia o investimento, trocas comerciais e de experiências entre os nossos empresários. A Polónia quer continuar a apoiar Angola nos setores do ensino superior e das pescas. Tivemos a oportunidade de falar sobre a continuação deste projeto no Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação e também no Ministério das Pescas. E o projeto vai continuar
vamos ampliar o projeto que tornou-se agora a Universidade do Namibe para ser plenamente funcional. Estamos também a considerar outros projetos, também no ensino superior e na ciência, porque efetivamente temos os fundos para isso. E espero que em breve vamos identificar outros projetos. O fundo é 60 milhões de euros. A delegação empresarial polaca é composta por representantes de 14 empresas e pretendem apostar nos setores da agricultura, pescas, finanças e tecnologias. Nesta sexta-feira, esta delegação polaca vai visitar a Zona Econômica Especial Luanda-Bengo. O setor turístico de Angola continua a carecer de dinamização, ações que dependem de programas mais práticos que permitam o alcance de resultados a tempo imediato. O potencial turístico do país, que por sinal é bastante rico, ainda está entre os menos explorados e não se calam, por isso, perguntas em torno do que o país perde. A prática do turismo proporciona aos seus fazedores momentos inesquecíveis, paz de espírito, aquisição de conhecimento e tempo de lazer. No continente berço da humanidade, Angola é dos países mais abençoados para a prática turística. Entretanto, ainda se depara com a falta de investimento no setor. Angola é um país, na verdade, dotado com tudo o que é necessário para ser um destino turístico. Mas o que precisamos é olharmos para o setor com olhos de ver, fazer aqueles investimentos necessários e facilitar, sobretudo, também a entrada dos nossos turistas ao país. A Associação de Hotéis e Resorts de Angola diz estar pronta para desenvolver o turismo ao nível nacional. Os hoteleiros investiram recursos próprios, foram buscar dinheiro à banca para endividar-se, para construir hotéis. Portanto, só isto representa uma vontade de investimento e uma vontade de querer criar riqueza. Só isto é muito representativo, quer dizer, agora, o que é que nós estamos a precisar? Estamos a precisar, efetivamente, de clientes. E nós precisamos, efetivamente, de turistas internacionais para trazerem dólares a Angola numa fase em que a moeda está desvalorizada. A par da agricultura, o setor do turismo é também apontado como um daqueles que pode ajudar Angola a atingir o desenvolvimento econômico e deixar a dependência do petróleo. Por esta altura, o que falta é mais investimentos e incentivos para os operadores do setor. O nosso imposto industrial ainda continua alto. Eu penso que o razoável seria termos um imposto industrial na ordem de 10, 12, 13, 14%. Até 15% no máximo. E digo-lhe porquê. Porque precisamos de aumentar o leque de contribuintes. Mas mais do que isso também são outras condições, as vias de acesso para as unidades hoteleiras e os grandes pontos turísticos, a possibilidade e a facilidade de termos energia elétrica nas unidades hoteleiras, porque se não tem que trabalhar muito tempo com geradores, são despesas muito altas. O governo angolano, através do Instituto de Fomento do Turismo, Infotur, identificou zonas específicas para a evolução desta área de negócio que tem potencialidades para o crescimento do PIB angolano. Temos o polo de Cabo Ledo, em Luanda, temos o polo de Calandula, em Malange, exatamente nas quedas de Calandula, e temos o polo do Okavango. São 3 polos que o país tem e outros poderão surgir. O Infotur não oferece ainda incentivos, que não é nossa vocação. Quem deve oferecer é o IPEX, que é a agência especializada para isso, e nós estamos a fazer um trabalho conjunto no sentido de definirmos bem os incentivos para quem quer investir no setor do turismo. Este trabalho está em curso. Temos uma comissão técnica que está a trabalhar nisso e brevemente poderemos tornar isso público. Atualmente, Angola dispõe de mais de 40 mil camas para turistas, o que prefaz cerca de 200 hotéis e similares. A luz verde dos Estados Unidos da América para que Angola continue com as reformas em curso a todos os níveis. E igualmente com as ações que visam o combate à corrupção, sobretudo. O mal este que parou o país por muito tempo.
A importância do corredor de Lobito na conexão entre alguns países vizinhos de Angola foi destacada pelos Estados Unidos da América. O corredor de Lobito é formado pelo porto da mesma cidade e pelos caminhos de ferro de Benguela e é a rota de exportação mais rápida para o cobre, cobalto e outros minérios para a República da Zâmbia e a República Democrática do Congo. O representante do presidente norte-americano considerou Angola um país crucial pelo seu potencial econômico, encorajou as reformas levadas a cabo pelo executivo e enalteceu o envolvimento do presidente João Lourenço no processo de paz e estabilidade da região austral de África. Angola is a critical country. Angola é um país crucial, portanto, tendo em conta o seu potencial e não apenas nisso, mas também os sucessos econômicos e a prosperidade. E neste caso, eu dizia que a transição energética que o mundo está a vivenciar é uma oportunidade também para a transição africana. E para Angola, no caso concreto, poderíamos estar aqui a falar do corredor de Lobito, portanto, que é uma área bastante importante que ajudará, digamos, em termos de infraestrutura para a conexão a nível do continente. The greater region with the international community. O responsável foi recebido ontem em audiência pelo presidente João Lourenço, com quem teve a oportunidade de discutir questões ligadas ao investimento em curso das empresas norte-americanas em Angola e a nível da África Austral e Central. A colaboração entre Estados Unidos e Angola é bastante excelente e vai continuar, porque nós pretendemos assim, portanto, esta colaboração que o presidente Biden deseja, colaboração que possa ser específica em áreas como segurança, economia e comércio, e através disso possamos tanto desenvolver Angola e também desenvolver a região através de Angola. O alto funcionário americano realiza uma viagem pelo continente para consolidar decisões da Cimeira Estados Unidos e África, realizada em dezembro último em Washington, capital norte-americana. NASA descobre provas da existência de água em Marte. É um dos assuntos que domina a atualidade internacional. Hoje, todos os dados com Edna Firmino. Edna, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Boa noite a todos. A Agência Espacial Norte-Americana captou uma nova fotografia da cratera de Marte, onde apresenta sinais que existiu água nesta região. A Agência Espacial acredita que, por causa da existência no passado de água, é provável que tenha também existido vida, algo por explorar e provar. Nos próximos dias, a análise do sedimento e rochas deverá ajudar os investigadores a tirarem outras conclusões sobre o assunto. Acompanhe agora outras notas internacionais. A África do Sul está a sofrer com escassez de água causada pela diminuição dos níveis dos reservatórios. O relatório do Centro Econômico do país divulgou que cerca de 5 milhões de pessoas não têm acesso à água e 15 milhões não têm acesso ao saneamento básico. O dirigente do meio ambiente da redação da ação comunitária, Ferial Adam, acredita que as mudanças climáticas afetaram o abastecimento de água na região. O responsável disse ainda que a degradação da infraestrutura e a desigualdade de abastecimento também estão na base dos problemas. Os líderes da União Europeia reuniram-se esta quinta-feira em Bruxelas numa cimeira extraordinária para discutir a política de migração e a situação econômica. O presidente francês Emmanuel Macron e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky partiram de França para participarem da cúpula da União Europeia. O reforço do apoio militar, o plano de paz e a adesão à comunidade europeia são temas que estão a dominar o encontro do presidente ucraniano com os 27 líderes europeus. A ex-chanceler alemã Angela Merkel recebeu o Prémio da Paz da Unesco pela decisão de acolher na Alemanha mais de 1 milhão de migrantes, apesar da resistência de alguns alemães e parceiros europeus. Ao aceitar o Prémio da Paz, Angela Merkel, no seu discurso, referiu que a atual crise de refugiados decorre devido à guerra na Ucrânia. Merkel, de 68 anos, liderou a Alemanha durante 16 anos, manteve um perfil discreto desde que entregou o cargo ao sucessor Olaf Scholz em dezembro de 2021. Sobe para 16 mil o número de mortes provocados pelo sismo que abalou a Turquia e a Síria na segunda-feira. A Sociedade da Cruz Vermelha da China enviou uma equipa de resgate com medicamentos e suprimentos médicos para a Síria, com o objetivo de ajudar nas operações de resgate e salvamento do terremoto. 3 dias depois, milhares de equipas de resgate continuam a trabalhar em busca de sobreviventes.
A Primeira-Dama da República disse que o programa está assente em 3 eixos principais, visando contribuir para a melhoria das condições de vida das populações mais vulneráveis da localidade do Toco, por via de uma abordagem multissetorial, integrada e inclusiva de desenvolvimento comunitário sustentável que promova a plena participação das famílias e a interação com outros atores locais enquanto donos e construtores do seu próprio futuro. A Fundação Gananzenza tem um foco. O foco é o desenvolvimento comunitário, integrado e sustentável, e também tem um propósito. Propósito este que é dotar as comunidades de capacidades para elas próprias conseguirem resolver os seus próprios problemas. A sua principal missão é dotar as comunidades de conhecimento e competências técnicas e comportamentais através do empoderamento econômico das mesmas. O administrador municipal do Lubango, Lisander André, diz que o programa será uma mais-valia para o município e contará com todo o apoio institucional. Para nós um grande ganho enquanto município e ganha fundamentalmente a localidade do Toco. Não só pela sua posição estratégica e que é, de certo, uma localidade bastante movimentada porque é cruzada por uma estrada nacional, mas essencialmente depois pela aproximação que tem com um grande centro de trocas comerciais que é o mercado do 40. É a província, é o município que fica a ganhar, é o próprio povo do Toco que fica a ganhar. Independentemente das questões tradicionais, das questões, portanto, dos nossos hábitos e costumes, e que nós também, as autoridades, precisávamos da construção de um jarro que identifica o poder tradicional naquela localidade, para podermos efetivamente ensinar e sensibilizar a comunidade como ele deve abraçar esse projeto. Fazemos votos que os interventores, desenvolvam todas as suas competências e a comunidade participa. Nós damos a nossa bênção a este projeto. Conhecendo a realidade que tantas comunidades, o Toco, o Xinringue, o Xinronguelo, como comunidades que nós trabalhamos, é um retrato de tantas milhares que existe em Angola. Então, o nosso desejo é que iniciativas como essa possam ter a capacidade de se replicar, de ter sucesso e se expandir em vários outros lugares. Fundação Gananzenza lança programa de desenvolvimento integrado comunitário PEDIC da povoação do Toco. E passamos para o resumo do que marcou o encontro entre o Governo de Luanda e o Conselho Provincial da Juventude. Que apresentou hoje um memorando com preocupações que, no seu entender, devem merecer prioridade no plano de resolução do Governo. O Conselho Provincial da Juventude apresentou hoje ao governador da província de Luanda um memorando que descreve várias preocupações enfrentadas pela juventude. No final de um encontro que decorreu à porta fechada, o secretário executivo do Conselho Provincial da Juventude de Luanda adiantou que brevemente começam a ser constituídos os conselhos dos bairros que irão avaliar as reais inquietações dos jovens. Depois das auscultações feitas, depois de várias preocupações ora apresentadas ao Conselho Provincial, se nós não levamos a quem de direito, não é, para que juntos possamos dar a devida resolução, é quase que nada. E aqui hoje, de facto, o Conselho Provincial teve o privilégio, não é, de fazer este alinhamento diretamente com a Sua Excelência, Senhor Governador da província de Luanda, para que as nossas ações possam se fazer sentir em toda a província de Luanda. Falo propriamente nos municípios, nos distritos e nos bairros, onde nós vamos começar já a fazer a constituição dos conselhos dos bairros do Conselho Provincial. As questões inerentes à empregabilidade, à inserção dos jovens no sistema de ensino superior e ainda à habitação são das principais preocupações constantes do memorando do Conselho Provincial da Juventude, entregues hoje ao governador da província de Luanda, Manuel Homem, que, segundo o seu líder do Conselho Provincial da Juventude, Manuel Homem garantiu prestar particular atenção a esses assuntos que preocupam
a juventude angolana? Várias preocupações, estamos a falar desde a empregabilidade no seio dos jovens, desde a inserção dos jovens na aquisição de habitação, na aquisição de terreno para construção autodirigida de casa própria, a inserção dos jovens na formação técnico-profissional, a inserção dos jovens em vários programas do governo da província de Luanda. O senhor governador garantiu-nos que vai trabalhar diretamente com o Conselho Provincial de Juventude de Luanda na procura de resolução destes problemas que enfermam a juventude a todos os níveis, daquilo que são as preocupações inerentes à situação quer social como econômica dos munícipes da província de Luanda. Tendo em conta a situação social difícil encarada por muitos jovens, o Conselho Provincial da Juventude espera ver resolvidas num curto espaço de tempo as questões apresentadas ao governador de Luanda. Nós vamos, juntamente do governo da província de Luanda, como foi dito por Sua Excelência, Sr. Governador, trabalhar para que, a menos de curto espaço, priorizamos aquelas situações que de facto é prioridade. Aquelas que não forem prioridade, ainda assim vamos continuar a trabalhar no sentido de termos uma resolução positiva e que possamos de facto ver o bem-estar na vida dos munícipes, em especial da juventude da província de Luanda. Uma nova solução encontrada pela China para tornar mais eficiente o combate ao tráfico de drogas. Desta vez, o gigante asiático resolveu apostar em esquilos. Um grupo desta espécie de animais foi treinado para detectar drogas em espaços de difícil acesso. Até o momento, são 6 esquilos da espécie vermelha eurasiana que vão assumir funções no combate ao tráfico de drogas na cidade de Chongqing. Para desempenhar as novas tarefas, os animais foram avaliados por várias instituições científicas, fato que permitiu a confirmação das suas habilidades, segundo o jornal Global Times. Um dos adestradores da Brigada Canina disse que os resultados obtidos até agora são positivos e afirmou que os esquilos têm bom olfato e que a unidade é capaz de identificar rapidamente a presença de drogas. O especialista assegurou que o método de treino que desenvolveram também é útil para outras espécies animais. O número de animais usados para detectar drogas aos poucos vai aumentando. Os mais comuns nesta atividade são os cães, mas com o tempo, outros animais vão sendo inseridos para desempenhar esta tarefa. Na Alemanha, por exemplo, abelhas estão a ser treinadas para detectar drogas do tipo cocaína e heroína. Mas voltemos aos esquilos. O tamanho e a agilidade destes animais permitem que estes acedam a áreas de difícil acesso e alcancem grandes alturas, o que não é possível para os cães. Os animais foram treinados para arranhar a superfície como forma de indicar aos agentes da polícia que detectaram a presença de drogas. Está assim concluída mais uma edição do Girassol Jornal. Assim também que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia de sempre. Voltaremos a estar juntos amanhã à mesma hora. Boa noite. Estamos juntos.